O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Bom, aqui estamos reunidos, para celebrar esta Santa Missa nessa data especial, data que a Igreja nos convida a celebrarmos com intensidade, Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre a Igreja, a vinda do Espírito Santo sobre cada um de nós. Quando celebramos a festa de Pentecostes, nós recordamos que somos impulsados por este Espírito de Deus. Já não é o nosso espírito que conduz a nossa vida, ou não deveria ser, mas o Espírito de Deus. Assim como um carro necessita do combustível, da gasolina, do álcool para poder se locomover, dos objetos eletrônicos necessita da energia para poder funcionar, nós, enquanto cristãos, se não suscitamos o Espírito dentro de nós, nós não funcionamos. Não funcionamos. E o que é suscitar o Espírito dentro de nós? Primeiramente, é ter consciência de que nós somos criaturas de Deus. Somos criados por Deus. E não somos um acaso do universo. Somos criados, somos frutos do amor de Deus, andando sobre a face da terra. Todas as nossas atitudes, todos os nossos gestos deveriam refletir o amor de Deus a cada instante. Quando vamos estudar teologia, dentro da teologia a Trindade, uma das coisas que fica muito claro na Trindade para nós, para a gente nunca esquecer, que da relação do Pai com o Filho nasce esse amor intenso que é o Espírito Santo. E é um amor tão grande, tão forte, que não se contém e se derrama. Se derrama na onde? Sobre nós, sobre cada um de nós. O Espírito Santo nada mais é do que o amor intenso de Deus, que se faz presente na nossa vida, que nos impulsa, que nos ajuda a ver com clareza cada passo da nossa existência. São Miguel Garicoites, fundador da congregação a qual pertenço, a qual o seminarista Wesley pertence, ele fala da seguinte forma: nós temos que estar atentos ao nosso mestre interior. Temos que escutar a voz do nosso mestre interior, fazer e realizar aquilo que ele vai nos pedindo. E esse nosso mestre interior, quem que é? É o próprio Espírito Santo. É o próprio Espírito de Deus que sempre fala no nosso coração, sempre nos aponta e mostra qual que é o caminho que devemos tomar, quais são as decisões na vida que nós devemos escolher. Mas nem sempre a gente está disposto a escutar o Espírito Santo. Nem sempre.
Às vezes é mais fácil escutar o nosso egoísmo. Escutar aquilo que nós desejamos fazer, aquilo que muitas vezes a carne pede, aquilo que muitas vezes o nosso coração distorcido e machucado pede. É muito mais fácil. E com isso a gente vai deixando o Espírito Santo de lado na nossa vida. Vamos nos deixando de nos mover, né, através dele, motivado por ele, e vamos nos movendo por outros espíritos. O espírito do egoísmo, o espírito da discórdia, o espírito da ganância, o espírito da busca do prazer, nas suas diversas possibilidades, e tantos outros espíritos, né, o espírito da avareza, e vai alimentando a nossa vida, e nós vamos deixando o Espírito Santo preso, parece que dentro de uma caixinha de lado. É impossível nos dizermos cristãos se nós não permitirmos que o Espírito Santo haja a cada instante na nossa existência. Tudo que nós vamos fazer, desde as pequenas coisas, das minúsculas coisas que parecem as mais sem importâncias, até as mais importantes, nós somos convidados a viver movidos pelo Espírito. Sempre nos perguntar o que Deus quer de nós. Porque é aí que nós vamos encontrar a verdadeira e profunda experiência do amor. O nosso grande desafio é concretizar na nossa vida a ação do Espírito Santo. E a ação do Espírito Santo não é outra do que a ação do amor. Se nós não vivemos o amor no nosso dia a dia, se nós não suscitamos o amor nas nossas relações, se nós não somos a presença do amor por onde nós estamos, né? Se nós não promovemos a unidade, nós não estamos permitindo que o Espírito Santo haja em nós. Pode ser qualquer outro espírito, menos o Espírito Santo. O Espírito Santo é unidade, o Espírito Santo é amor, o Espírito Santo é compreensão, o Espírito Santo nos leva à empatia, a entrar no mundo do outro e compreender o outro a partir do mundo dele e ajudá-lo a fazer um processo de cristificar, de evangelizar este mundo. Muitas vezes na nossa caminhada, nós nos permitimos ficar como os apóstolos nesse evangelho de hoje, fechados, com medo do mundo, com medo do que vão nos dizer, com medo do como vão nos rotularmos, com medo de nós mesmos, e dessa forma vamos travando o processo da ação do Espírito Santo em nós, e deixamos de viver movidos por Deus. Ficamos fechados, paralisados, presos. Por isso a importância de permitir que Cristo entre no nosso coração, mesmo estando com as portas fechadas, e aprender que Ele sopra sobre nós este Espírito que nos impulsa, esse Espírito que nos empurra a viver. O Espírito Santo não é o espírito do medo. O Espírito Santo é o espírito do atrevimento. A gente tem que aprender a ser atrevidos no Espírito Santo. Olha Paulo, como foi atrevido. Pedro, como foi atrevido. E como eles, nós temos que aprender a sermos atrevidos em Deus. Atrevidos a viver esse amor, atrevidos a não ter medo de levar o Evangelho, de viver esse Evangelho na nossa vida. De fazer essa experiência onde vamos suscitando esses dons que o Espírito vai nos dando para colocar a serviço da comunidade. E colocar a serviço da comunidade não quer dizer que eu vou fazer somente aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, aquilo que me dá prazer. Eu vou fazer exatamente aquilo que Deus me pede para viver. Mas eu gostaria tanto de fazer isso, mas isso aqui Deus pede a renúncia. Então eu não vou fazer, por mais que eu goste. Mas eu vou fazer aquilo que mais me leva a Deus. Santo Inácio de Loyola, ele fala o seguinte, que entre o bem e o mal não existe decisão, a gente já tem que decidir o bem, então não tem nem que se perguntar e se questionar. Mas entre o bem e o bem existe o discernimento,
E o discernimento é entre o bem e o bem. Qual desses dois mais me leva a Deus? Não é que me leva a Deus. Não é o que me leva a Deus. É o que mais me leva a Deus. Esse mais é o tempero da ação do Espírito Santo na nossa vida. É o desafio, o atrevimento que nós somos chamados a viver, e na confiança não em nós, mas na confiança no Espírito, nos entregarmos a essa experiência. Nós, se somos fracos, somos limitados, como Jesus fala no Evangelho, né? Para o homem tudo é impossível, mas para Deus nada é impossível. É impossível sim se contamos somente com as nossas forças, somente com a nossa sabedoria, mas é possível se nós vamos deixando o Espírito Santo agir de forma concreta através de nós. Esses dias, né, acho que foi ontem que começou o encontro, ou foi hoje? Ontem, hoje, vocês estiveram fazendo essa experiência de como pegar a palavra de Deus e concretizar na vida de vocês, não foi? Eu costumo dizer o seguinte, a Bíblia ela é um calhamaço, né? Ela é uma biblioteca ali. E a gente pode pegar essa biblioteca e resumir numa única palavra: amor. Tudo aquilo é para nós vivermos o amor. A Bíblia para nós católicos, para nós cristãos, é um mapa. É impossível caminhar sobre esta terra sem nos localizarmos neste mapa, sem olhar a nossa vida através desse mapa. Senão nós ficamos perdidos no deserto da vida. Morremos de sede espiritual, minguamos na nossa caminhada. Pegar a Bíblia, confrontar com a nossa existência. Este é o grande convite que Deus nos faz. Eu sou de uma cidade aqui perto que chama Socorro. E lá, na minha infância, adolescência e início da vida adulta, tive um pároco chamado Padre Libero Zapponi, um italiano que trabalhava lá. E ele falava o seguinte, né? Lá ele exigia que todos levássemos a Bíblia à missa. Ele não deixava o livrinho da liturgia, não. Liturgia diária, liturgia qualquer outra. Ele falava, não, a Bíblia. Mas padre, eu não sei usar a Bíblia, eu não sei abrir. Uai, um pedreiro vai trabalhar sem a pá para fazer o trem da parede? Não vai. Um pedreiro precisa das ferramentas e sabe trabalhar, usar a ferramenta para trabalhar, para construir. Você, como cristão, como quer ser cristão sem a ferramenta fundamental que é a Bíblia? Tenho isso até hoje no meu coração. Como nós queremos seguir a Cristo, como nós queremos fazer uma experiência séria de Deus, se nós não usarmos a Bíblia? É impossível. A Bíblia para nós tem que ser o livro mais íntimo que nós temos. Não é conhecer a Bíblia de ponta a ponta, é vivê-la de ponta a ponta. E quando a gente reza a Bíblia, quando a gente reza os textos, não é para a gente aprender com a cabeça, é para fazer experiência com o coração. Santo Inácio fala, não é tanto saber que alimenta a alma, que anima a alma, mas o sentir e o degustar, o provar. E é isso que nós somos convidados a fazer com a palavra de Deus. Senti-la na nossa vida, degustá-la na nossa vida. Assim como quando a gente pega aquela comida que a gente mais gosta, né? E come, não é saboroso, não é gostoso? Né? A gente vai sentindo os sabores de cada ingrediente ali, é tão bom. E assim também tem que ser a nossa experiência com a palavra de Deus. Degustar. Não é tanto com a cabeça, é com o coração. Com a cabeça intelectualizamos demais a nossa experiência. Com o coração, colocamos Cristo no centro da nossa vida, no centro da nossa afetividade. Porque se Cristo não está no centro da nossa afetividade,
podemos decorar a Bíblia de ponta a ponta, de nada vai servir. Fazer um estudo intelectual da Bíblia é interessante, mas de nada serve para a vida espiritual. É experiência, é pegar, debruçar, confrontar a nossa vida com a palavra de Deus. Deixar o Espírito Santo nos questionar diante da palavra de Deus, diante daquela situação que a Bíblia nos traz. Isso é experiência de Deus. Bíblia é mapa, é ferramenta. E somente é possível fazer uma experiência dela, né, com a Bíblia, é através da ação do Espírito Santo. Né? Vocês têm esse livrinho, né, a Bíblia no meu dia a dia. Né? Usem ele como uma ferramenta. Folheiem ele, vasculhem ele de ponta a ponta, ponha lá, né, coloquem lá os passos, os pontos. Traga para a sua vida. Não tenham preguiça. Uma coisa muito importante que eu falo para vocês e que não pega a sua vida de vocês, pega a vida de padre, seminarista, da igreja inteira. Sempre que ficamos apertados com as coisas, com as tarefas do dia a dia, a primeira coisa que a gente deixa de lado é a vida de oração. Não, depois eu faço, acaba o dia e não fez nada. Por mais atarefados que vocês estejam, a primeira coisa do dia de vocês seja essa experiência com a Bíblia, a experiência com Deus. Porque essa experiência vai iluminar o dia todo de vocês. Renunciem a outra coisa. Renunciem um tempo no celular, renunciem um tempo na televisão, renunciem um tempo na internet, mas não renunciem o tempo da oração na vida de vocês. Porque é na oração que nós nos encontramos com o mais íntimo de nós e que nós nos encontramos com Deus. Como queremos seguir a Cristo se nós não damos tempo para Ele na nossa vida? Fica impossível. Então, que essa celebração do Espírito Santo, na qual vocês vêm aqui, né, para discernir a vontade na vida de vocês, que Ele anime a vocês a fazerem essa experiência profunda do Pai, através da palavra, para que animem vocês cada vez mais a perseverarem nesse caminho e nunca perderem o foco da caminhada de vocês. Caminhamos para Cristo e não para outro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio